O conteúdo a seguir não é de forma alguma aconselhado para pessoas sensíveis ou crianças. Recomenda-se cuidado ao continuar. Palhaços se dando mal para as crianças rirem, malabaristas mostrando seus dotes com o equilíbrio e dentre outros números que você vê ou já viu normalmente em um circo. Isso, claro, se diz respeito aos circos de hoje em dia, porque antigamente havia junto a isso uma estranha cultura chamada freak show ou o show de horrores. Os chamados freak shows têm suas origens em circos de meados do século XVI em diante, embora originalmente os circos começaram a fazer isso só a partir do século XIX na Inglaterra e América. O show de horrores ficava normalmente dentro do próprio circo em uma barraca, onde você podia entrar e olhar um mundo de estranhezas humanas. Lá poderiam ser encontradas pessoas e animais com sérios defeitos físicos, mutações genéticas ou graves doenças sendo expostos para todo o público. Apesar disso parecer muita maldade, os freak shows eram bastante populares, fazendo sucesso e entrando no auge em poucas semanas. Confira nesse vídeo alguns dos personagens mais bizarros e suas histórias nos famosos show de horrores. Começando pelo que ficou conhecido como o Homem-Cachorro. Fyodor Yevtushel foi um russo nascido em 1868 com uma doença rara chamada hipertricose, que causa excesso de pelos no rosto. Uma doença bastante rara, com cerca de 40 casos documentados em todo o mundo. No circo, Fyodor era apresentado como uma espécie de cachorro humano e latia para assustar o público. Para dar um ar ainda mais empolgante ao show, o dono do circo local inventou uma história de que um caçador caçou Fyodor e sua família de homens-cães até uma caverna e o capturou. O público, é claro, acreditava. Na vida real, o homem-cão era trilíngue, falava russo, inglês e alemão, e acabou por morrer aos 35 anos na Grécia de pneumonia. Fanny Mills, conhecida mais como a Senhora Pé Grande, nasceu com uma doença chamada Milroy, que restringe o desenvolvimento dos vasos linfáticos das pernas, causando excesso de líquido. Apesar de pequena, seus 115 quilos se deviam principalmente por causa de sua condição, e ela calçava tamanho 46. Sua carreira circense começou em 1885. Ela era acompanhada por uma enfermeira chamada Mary Brown, que a ajudava a se movimentar. Durante os seus shows, seus empresários começaram a oferecer $5.000, uma imensa quantia para a época e uma fazenda muito bem localizada para qualquer pessoa disposta a se casar com a Senhora Pé Grande. William Brown, irmão de sua enfermeira, aceitou a proposta. Sua enfermeira e fiel escudeira morreu de uma doença desconhecida em 1892 e Fanny Mills parou de se apresentar, retornando para a fazenda de sua família, morrendo no mesmo ano. Nascida em 1865, Annie, uma das mais famosas mulheres barbadas da história, com apenas 9 meses de idade, já possuía barba, o que chamou a atenção dos circenses. Os pais, precisando de dinheiro, deixaram a filha ser exposta com a condição de que a mãe dela a acompanhasse. E o sucesso da pequena mulher barbada foi estrondoso. Ela rendia à família incríveis $150 semanais, o que a tornou uma das anomalias freaks mais bem pagas da época. Aos 13 anos, foi supostamente sequestrada, fato que muitos apontam como sendo uma jogada de marketing publicitário. Por volta dos 20 anos, ela saiu do circo e foi para a Europa, onde também fez enorme sucesso. Entretanto, em uma temporada na França, ela contraiu tuberculose e voltou para os Estados Unidos, vindo a falecer precocemente aos 37 anos em 1902. Seu último desejo foi atendido. Foi enterrada com seus longos cabelos e imensa barba.
Rosa Lee é até hoje um mistério da medicina. Nasceu com apenas 450 gramas em 1873 na Califórnia. Aos 19 anos, foi sequestrada e exibida em shows freak pelos Estados Unidos como a mulher esqueleto e a mulher ossificada. Nunca se soube quem a sequestrou, mas o fato é que ela era levada de cidade em cidade e exibida como uma aberração da natureza. Segundo relatos, nessa época, ela pesava apenas 8 quilos, praticamente não possuía carne. Seus joelhos, pulsos e cotovelos eram imobilizados com faixas, pois ela não tinha forças para mantê-los firmes numa posição. Ela levava cerca de 1 hora para comer. Sua única foto conhecida foi tirada durante uma exibição, provavelmente em 1891. Não se sabe o que aconteceu com ela após esse ano. Provavelmente deve ter falecido devido à estressante e difícil vida que foi submetida por sua condição. Rosa Lee Plemons está no Guinness Book como a adulta mais leve da história. E para terminar essa lista, temos o Homem Coruja. Outra famosa atração do show de bizarrices era Martin Lutero, ou melhor, o Homem Coruja. Isso porque ele realmente conseguia girar a cabeça em 180 graus. O Homem Coruja nasceu na Alemanha em 1886 e começou a mostrar a sua bizarra habilidade em apresentações pela Europa no século passado. Segundo ele, sua capacidade de girar a própria cabeça veio com 3 anos de treinamentos. Em 1921, foi para os Estados Unidos. Além de girar a cabeça, ele também conseguia caminhar assim, mas não por muito tempo, pois segundo ele, ficava sem ar. Em 1940, ele foi fotografado pela revista Life pedindo uma bebida no bar com a cabeça virada para trás. Em 1952, ele apareceu no programa de TV You Asked for It e morreu 3 anos depois de ataque cardíaco. Qual sua opinião sobre esse show de bizarrices? Deixe seu gostei aqui embaixo. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Até a próxima. Obrigado.